E aí, meu povo, vamos que vamos ter aqui dele, sexta-feira abençoada, espero que vocês tenham tido uma sexta abençoada, um final de semana maravilhoso aí, muitos trabalham amanhã, outros não trabalham, eu vou trabalhar o dia todo amanhã, mas eu quero dizer a todos que eu queria ter gravado esse vídeo mais cedo, mas ontem eu vi uma reportagem e eu fiquei extremamente indignado, irado, revoltado, e aí cada vez que eu ia gravar o vídeo, em um certo momento eu me emocionava muito e começava a chorar. Então tu tem que saturar aquele assunto até o teu cérebro acostumar com aquilo, aí você domina mais as emoções, você consegue gravar um vídeo, o vídeo que você quer. E qual que era o assunto? E, e eu quero deixar mais uma vez claro, que é por isso que cada dia eu tenho mais nojo desse pessoal de direita, que se dizem defender os valores, que se dizem defender família, que são os cidadãos de bem, que querem uma sociedade melhor. Na verdade, são os desgraçados, são os infelizes, os desumanos, que o que eles querem é destruir o próximo e viver, fazer só aquilo que lhe agrada, fazer só aquilo que é da sua vontade. Eles querem serem os reis, eles querem serem os donos da verdade, eles querem que somente aquilo que favorece a eles, ou seja, do gosto deles, prevaleça. E por que eu posso dizer isso? Porque toda direita, todo povo de direita, ele é mentiroso, ele é hipócrita, ele odeia o pobre, ele odeia o negro, ele odeia as minorias, ele odeia aquilo que pensa diferente dele. Pode ser da mesma religião que ele, mas se não pensar igual a ele passa a odiar. Pode ser da mesma classe dele, mas se não pensa igual a ele passa a odiar. Mas quando a pessoa é mais pobre ou é negro de minoria, então se ele pudesse, ele matava. Isso está acontecendo lá em Cuiabá. Cuiabá está destruída pelo aquele prefeito pirulito que elegeram lá. Cada um tem um prefeito que merece, né? São Paulo, hoje, privatizaram a Sabesp, vem esgoto pela torneira, privatizaram o transporte continua um lixo, privatizaram a energia continua um lixo, tudo naquela cidade só piorou pro povo que trabalha, pro povo trabalhador. Mas ontem me saiu uma reportagem que a Polícia Civil do Estado de São Paulo, né, invadiram a Associação Santa Gaia da cidade de Lins, lá em São Paulo, e prenderam o presidente dessa associação, destruíram os pés de maconha que tinha lá dentro, prenderam medicamento, né, pesquisas, como se ali fosse um centro de distribuição de droga, como se ali fosse um centro de tráfico de droga, como se ali tivessem traficantes. E por que me revoltou e me indignou tanto? Porque aí eu fui ler, digo, quem sabe ser presidente, algum funcionário estava desviando droga, estava desviando alguma medicação, né? Eu fui ler, não tem um indicativo, né? Não tem um indiciamento de nada, não tem uma pontinha que acuse qualquer funcionário ou presidente da associação para um desvio de conduta da associação legal. Aí eu fui ler o processo, essa associação atende mais de 10 mil pessoas, distribuindo remédio de graça para mais de 10 mil pessoas. Mas o governo de São Paulo, a polícia de São Paulo, alegou que faltava algumas documentação. Então, como diz o Malafaia, veja como essas pessoas são malditas, são desgraçadas, como diz a santa do pau oco, da Micheque, são malditos, são desumanos, são hipócritas, só que ela fala mentindo, eu falo provando. E por que eu falo provando? Primeiro, se houvesse algum indício de desvio de conduta, algum crime sendo feito dentro da associação, a polícia e o governo de São Paulo, se fossem cristão, como dizem que são, se fossem humano, como dizem que são, se pensassem na família, como dizem que pensam, iam lá e prenderiam o presidente ou o acusado, né? Mas não deixariam de produzir a medicação e entregar a quem precisa. Mas como nesse país a direita é hipócrita, a direita é racista, a direita é preconceituosa, a direita é burra, é inútil, porque para eles falar em canabidiol, falar em maconha, é drogado, não vale nada, tem que matar, tem que morrer, é assim que esses infelizes pensam. Mas se você for e perguntar para a maioria dos que pensam assim, desses direitistas, seja pobre, seja rico, seja quem for,
Você perguntar para um deles o que é THC, o que é CBG, o que é CBN, o que é THC-CV, eles não sabem o que significa, eles vão pensar que tu está falando em línguas, vão pensar que tu está falando em inglês, porque eles não sabem que essas são as substâncias encontradas na maconha, que todas elas ajudam em sessões terapêuticas e que melhoram a qualidade de vida das pessoas. E por que eu fiquei tão... Ainda bem que existem pessoas nesse país de caráter, de vergonha na cara, e que realmente pensam na família, e que realmente pensam nas pessoas, e que realmente pensam nos pobres, e que reverteram a prisão do presidente dessa associação, e que liberaram para essa associação voltar a produzir a medicação, tendo que recuperar o que esses pilantra nojentos destruíram da associação para entregar para essas 10 mil pessoas. E por que com a minha indignação? Porque eu tenho um neto que sofre de epilepsia. E eu sei o que é você segurar uma criança no colo e você vê ela tremendo. E você vê ela tremendo, se retorcendo toda. E você não poder fazer nada. E você saber que o único recurso que pode dar qualidade de vida para ela é essa medicação. E aqui em Santa Catarina, não demora, a gente sofreu tanto. Tu entra no site do governo aqui, diz que eles dão de graça essa medicação. Mas eles são tão preconceituosos que quando você vai buscar ela no meio público, eles dificultam tanto que você não consegue, você desiste no meio do caminho. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, porque Deus é maravilhoso, eu e minha esposa trabalhamos, nos esforçamos, abrimos mão de muitas coisas e compramos essa medicação. E como ela vem de fora, às vezes a gente compra 10, 15 dias antes, a gente já começa a fazer o pedido, já começa a pedir para o médico, porque a gente tem medo que falte, porque nós não suportamos ver o nosso neto sofrer. Nós não suportamos ver o sofrimento dele. E aí quando eu li essa história, eu imaginei ontem quantas mães, quantos pais, quantas pessoas igual a nós iam ficar sem medicação. E eu e a minha esposa, graças a bom Deus, graças a Deus maravilhoso, misericordioso, nos dá a condição de comprar. Mas eu sei que tem pessoas que não podem comprar uma amoxicilina, às vezes, para o seu filho, não pode comprar um remédio, que tirar uma medicação dessa que é exclusiva, que é só importada. Mas sabe por que eu chamo esse pessoal de hipócrita, de vagabundos, de pilantra? Porque eles são contra produzir no Brasil, são contra liberar no Brasil, mas não são contra a pagar o mesmo remédio que aqui no Brasil, se for comprar aqui é 300, 400 pila, a pagar importado 4, 5 mil reais um vidro de remédio. Então é tudo interesse comercial, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com família, não tem nada a ver com princípio, tem a ver com dinheiro, tem a ver com interesse. E eu, quando vi essa reportagem, fiquei revoltado. Então onde tiver uma direita, meu amigo, pode ter certeza, o pobre, o negro, a minoria sempre vai ser maltratada, sempre vai ser humilhada, porque São Paulo, tanto problema com violência, tanto problema com corrupção, tantas outras coisas, mas eles estão preocupados com a associação que está beneficiando mais de 10 mil pessoas. Então fica aqui a minha indignação, o meu repúdio ao governo de São Paulo e a qualquer outro lugar, e principalmente aqui em Santa Catarina, que precisa melhorar essa distribuição, precisa melhorar essa inclusão dessas pessoas, porque muitos conseguem comprar. O rico ele vai e liga para os Estados Unidos e manda entregar na casa dele. O pobre, ele dá graças a Deus quando encontra essas associações. E vocês não fazem ideia, pessoal. Vocês não fazem ideia porque você olhar uma criança se retorcendo e 5 minutos depois que ela tomou medicação, ela está correndo, brincando, como se nada na vida dela tivesse acontecido. Então, aonde tiver uma direita, agora vai vir as eleições para governador, para presidente, para deputado. Varram do mapa essa direita maldita que só prejudica quem trabalha, quem precisa e quem necessita. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.